Quando o sol bate numa camada, numa mancha de óleo no chão, a reflexão dessa luz cria determinados padrões coloridos. Certamente você já deve ter visto aí quando você passa perto aí de postos de gasolina e tal, que você tem lá manchas de óleo no chão. A reflexão da luz cria alguns padrões. Para estudar um fenômeno análogo, um grupo de alunos resolve fazer o seguinte, olha, pega um recipiente cilíndrico de raio de base 10 centímetros e colocam água. Bom, em cima dessa água colocam outro líquido cujo volume é de 0,0045 centímetros cúbicos e o índice de refração vale 2,5. Índice de refração, para quem não lembra, é uma característica dos materiais que deixam a luz passar, ok? Bom, agora a pergunta é, colocando esse líquido aí, qual é a espessura desse líquido aí em relação a essa situação que foi montada? Muito simples, olha só. Primeiro, já que você tem o volume de líquido colocado e ele ocupa o espaço de um cilindro, basta você lembrar como é que a gente calcula o volume de um cilindro, certo? Então, o volume de todo cilindro é área da base vezes a altura. Aliás, é a mesma expressão para calcular o volume de um prisma, certo? Só que no cilindro, a área da base é um círculo e a área do círculo, você também tem que saber, é πr2. Então, já vou fazer a substituição na expressão. E tem outro fator aí. A altura do cilindro, no nosso caso aqui, é a espessura do líquido, certo? Por isso eu coloquei no lugar do H o E. Muito bem, substituo os dados, não é? Ele deu o volume, o π pediu para a gente considerar como 3, o raio 10 centímetros, né? Tá tudo em centímetros aí, e eu vou achar a espessura. A espessura, fazendo a conta aí, vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. Traduzindo, o que significa isso daí? O 10 a menos 5 é você fazer a vírgula desse 1,5 aí, andar 5 casas para a esquerda. Então a espessura desse líquido é bem pequena, né? É uma película bem fina que está sobre a camada de água, certo? Bom, aí os alunos colocam um raio de luz incidindo perpendicularmente no líquido, certo? Você tem que lembrar o seguinte, que toda vez que um raio incide perpendicularmente numa superfície transparente, ele sofre refração sem mudar a direção. Quer dizer, ele vai mudar a velocidade, porque muda de meio, não é isso? Só que ele continua nessa mesma direção. Bom, daí o que acontece? Toda vez que o raio de luz incide numa superfície, ocorre um segundo fenômeno além da refração, que é a reflexão. Então esse raio de luz incide, né, como eu estou mostrando aí no esquema, atravessa os dois líquidos, mas uma parte deles, desse raio de luz aí, reflete na primeira superfície do líquido. Só que essa reflexão vai acontecer na mesma direção e na mesma posição do raio incidente. Essa reflexão que eu vou chamar de R1, eu vou desenhar do lado, tá? Para não confundir aí o nosso desenho. Mas você tem que entender o seguinte, ele vai refletir exatamente em cima do mesmo raio incidente, certo? Aí tem uma segunda interface aí, que é do líquido para a água. Então ocorre a segunda reflexão. Então esse mesmo raio que incidiu, uma parte vai refletir agora na água, que eu vou chamar de R2, e pelo mesmo motivo eu vou colocar separadamente. No enunciado ele diz que desses dois raios refletidos, para que ocorra a interferência destrutiva, deve obedecer uma condição, uma expressãozinha matemática, igual a lambda sobre 2n. E aí ele pede para a gente encontrar o lambda, que é o comprimento de onda. Bom, aí a gente tem vários fenômenos envolvidos e eu acho que vale a pena a gente discutir. Dá para resolver matematicamente direto o item B, mas eu acho que vale a pena conceitualmente a gente entender o que está acontecendo aí. Fenômeno muito interessante. Você sabe que a luz em determinadas situações pode ser considerada uma onda e a gente pode representar uma onda por essa curva aí que eu estou mostrando aí para você. Na verdade, essa curva contínua, né, não vai parar por aí como eu mostrei, mas eu estou mostrando um trechinho, um período dessa onda, uma oscilação completa. Bom, o que seria o lambda? O lambda é a distância que essa oscilação completa de uma onda caminha, certo? Muito bem, então o lambda que ele está pedindo é justamente essa distância, característica da onda aí. Bom, vamos supor que o raio refletido R2 chegue no mesmo ponto dessa maneira. Aí chega do mesmo jeito.
Na física a gente diz o seguinte, quando as características são idênticas, como nesse caso, as duas ondas estão em concordância de fase, ok? Agora, quando elas atingem o mesmo ponto em concordância de fase, nós dizemos que ocorre uma interferência entre as duas e você já sabe até o resultado, né? Duas ondas idênticas interferindo uma na outra, somando-se os efeitos, o que vai acontecer? Vai dar uma onda resultante que a amplitude é a soma das amplitudes, certo? Como as amplitudes são iguais, vai dar o dobro de amplitude. Então, alguma coisa bem intuitiva, né? Você junta luz com luz, vai ter uma luz mais intensa, certo? Bom, então essa interferência a gente chama de interferência construtiva, como eu acabei de falar, e pode acontecer o oposto agora, que é referente ao exercício. Vamos supor que a segunda onda refletida chegue dessa forma aí que eu estou mostrando, certo? Nós vemos que ela chegou em oposição de fase. Ah, por que chegou assim? Porque o caminho é maior, enfim, então quando ela chega defasada, certo? Agora, se ela vir em oposição de fase, o que vai acontecer? O que você imagina que vai acontecer? Eu tenho aí duas amplitudes opostas, né? Um pico e um vale. Na hora que elas se somam, na verdade, se cancelam. Então vai ficar uma coisa esquisita, né? Porque você vai ter luz com luz, né? Juntando e vai ficar escuro. Quer dizer, não vai ter iluminação nenhuma, porque uma onda interfere destrutivamente na outra. E é isso que ele quer que aconteça nesse exercício aí, certo? Muito bem, então vamos voltar agora para o cálculo. Então, E igual a lambda sobre 2n, né? Você sabe que é o lambda, o comprimento de onda, o n é o índice de refração, substituo os dados, o E obtive no item anterior, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 5, lambda sobre 2 vezes 2,5, vai dar 5 vezes 1,5, 7,5 vezes 10 a menos 5 centímetros, é o lambda, é o comprimento de onda da luz que você tem que jogar para que ocorra a interferência destrutiva, ou seja, os dois raios refletidos você não vai ver, porque um interfere destrutivamente em relação ao outro. Esse é o item B. Finalmente, nesse item C, a pergunta é a seguinte, os alunos vão colocar agora um raio de luz verde, né, um raio laser verde, né, cuja frequência é 0,6 vezes 10 elevado a 15ª Hz. Tá? E a pergunta é, qual o volume desse líquido aí que eu devo colocar no copo para que ocorra a interferência destrutiva como no item anterior? Bom, vamos lá. Primeiro, volume você já viu no item A, vou usar a mesma expressão, V igual a πr2 vezes a espessura. Aí olhando para os dados, para você calcular o volume, você precisa do π, que é dado é 3, o raio do cilindro é 10 centímetros, e você precisa da espessura do líquido, não tem. Só que no item B, ele deu a expressão da espessura. A espessura é lambda sobre 2n. O n é 2,5, mas eu não tenho o comprimento de onda dessa luz, porque ele só deu a frequência. Então significa que eu preciso achar esse comprimento de onda. Só que aí eu tenho que usar uma expressão que relaciona frequência e comprimento de onda, né? Uma expressão que fale dessas duas características da onda, e eu consiga descobrir esse lambda aí. E aí você tem que lembrar da equação fundamental da onda, que é V igual a lambda F. Não tem saída, né? Tá? Então teria que lembrar dessa expressão. Vamos fazer a substituição então com calma. Olha lá, velocidade de uma onda, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, onda eletromagnética. O lambda, o que você quer descobrir para colocar na expressão de cima, e a frequência foi dada, né? A frequência da luz verde, 0,6 vezes 10 elevado à 15ª. Fazendo a conta aí, a gente vai descobrir um lambda de 5 vezes 10 a menos 7 metros, porque a velocidade foi dada em metros por segundo. Só que tudo está em centímetros. Então tem que ir de metro para centímetro, duas casas decimais. Então isso daí vai dar 5 vezes 10 a menos 5 centímetros. Esse daí é o valor do lambda, do comprimento de onda. Substituo na expressão de cima, então a espessura vai ficar 5 vezes 10 a menos 5 sobre 2,5 vezes 2, que dá 5. Simplifica, a espessura vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. Descobri isso, substituo na primeira expressão, né? Tá lá. Então eu vou obter agora um volume de 3 vezes 10 centímetros ao quadrado, né? Tá lá. E vezes 10 elevado a menos 5. Solução 3 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. Bom, esse item C parece muito complicado, mas se você olhar com cuidado,
cada parte, cada detalhe aí que a gente resolveu, cada expressão, você já sabia dos outros itens, teve que lembrar agora da equação fundamental da onda, né? Uma coisa que você precisa saber, isso daí não tem saída, né? Você vai fazer uma avaliação que fala sobre ondulatória, tem que conhecer essa expressão. Assim, você olhando com cuidado a cada elemento, eu tenho certeza que você consegue resolver facilmente, ok? Então é isso aí.